O que você acha que pode vir a causar a desestabilização de um talude? Vamos filosofar um pouquinho. O que pode vir a causar, a levar um talude a romper? Água é um dos fatores. Vamos listar? Intemperismo. Intemperismo tem a ver com desestabilização? É o primeiro fator que eu quero trazer aqui, ó. Redução de parâmetro de resistência de solo ou rocha. Vamos pegar o caso típico. Desde a mecânica dos solos básica lá da graduação, a gente escuta falar em parâmetro de resistência, a gente já associa isso com o quê? A gente associa com coesão e ângulo de atrito. Beleza? Já ouviu falar nisso? Coesão e ângulo de atrito? Isso aqui faz parte do critério de Mohr-Coulomb, que a gente estuda muito na mecânica dos solos, mais do que na mecânica das rochas, muitas vezes, porque para rocha, para maciço rochoso, nós temos lá outros critérios, né, que representam, elucidam por que uma ruptura acontece de uma forma mais clara, mais plausível e mais experimental do que o critério de Mohr-Coulomb. Mas ainda é um dos mais utilizados aí, mesmo para rocha, mesmo para maciço rochoso. Então, tá bom para a gente falar aqui em coesão e atrito para começar. Como que o intemperismo químico ou físico, na verdade eles atuam juntos, né? Químico, físico e biológico, vão influenciar na redução desses parâmetros de resistência? É simples. Se eu comparar, na verdade, uma rocha com solo, né? Pega uma mesma amostra, uma amostra cilíndrica que vai ter lá com a mesma geometria de solo, que você molda ou você leva lá para o laboratório e compara com um tarugo de rocha que você retira de um furo de sondagem. Quem tem mais resistência? Pensando em um material são, uma rocha sã, essa rocha tem muito mais resistência do que o solo. A partir do momento que essa rocha vai se intemperizando, vai sofrendo ali, né, as intempéries de sol, chuva, variação de temperatura, organismos. A gente não tem tanto hábito de falar em intemperismo biológico, mas ele é real e ele vai atuar junto com químico e físico. Acontece é que o material vai se degradando, vai se tornando cada vez mais poroso e vai perdendo as suas propriedades de resistência. Então, enquanto a gente está falando lá em parâmetros de resistência, né, em resistência ao cisalhamento da ordem lá de tantos megapascal, para solo, a gente está aqui, ó, em uma ordem de grandeza aí 1000 vezes menor. A gente está falando em kPa, né? Em quilopascal. Então, redução de parâmetro de resistência é o primeiro gatilho nessa desestabilização. Por conta de quê? O que significa isso aqui, ó? FS, fator de segurança. Fator de segurança é o que norteia toda a nossa conversa sobre estabilidade. Esse fator de segurança, ele é função da resistência ao cisalhamento. Resistência ao cisalhamento é essa que é função de quem? Dos parâmetros de resistência. Beleza? Ah lá, ó. O material do solo é bastante heterogêneo, dificultando especificar os parâmetros. É outra dificuldade, né? Para rocha, muitas vezes isso até é um pouco mais tranquilo. Vai depender também do grau de fraturamento da rocha, das famílias de descontinuidades. Mas para solo não é de fato tão trivial. Às vezes você leva a amostra para o laboratório achando que vai ter toda uma representatividade e não necessariamente. Outro parâmetro ou outra causa de desestabilização: mudança na geometria. Já falaram ali, ó, inclinação. Então, se eu tenho um talude e alguém vai lá, né, um vizinho abençoado, vai lá e faz um corte no pé do talude dele, né, faz um aterro no topo, mexe na inclinação de uma encosta, isso pode vir afetar até o meu talude aqui no meu terreno. Porque tem toda uma área de abrangência, né? Uma área de influência. Mexeu na geometria, você pode sim estar causando aí uma desestabilização. Quanto mais íngreme é o seu talude, maior essa possibilidade de desestabilização. Mas o que a gente poderia comentar por aqui? Vibração, terremotos, né? Explosões. Isso é típico em mina, né? Em mineração a céu aberto.
é típico, é clássico de necessitar de verificação em barragens. Então, se você entrar lá na NBR 13028 para barragens na mineração, você vai ver um item exigindo que se façam análises sísmicas. A análise sísmica ela vai estar relacionada com isso, com essa possibilidade de algum tremor que venha abalar a estrutura ali do solo, do maciço, né? Você vai ver essa norma aplicada à mineração, à barragem da mineração, pedindo isso. Você vai ver manuais da Eletrobras pedindo essa verificação, tá? Por quê? Porque é uma coisa que já é real para nós. Quando a barragem de Fundão ou de Brumadinho acho que foi de Brumadinho, né? Rompeu, qual que foi a primeira suspeita? Ah, foi um terremoto que aconteceu não sei onde, epicentro, e aí veio a causar ruptura. Depois a gente foi vendo, né? A história foi desenrolando, mas a verificação de sismicidade ela é fundamental hoje. Isso ainda é mais para barragem. Na mineração, o que muitas empresas têm feito é justamente estudar. E se acontecer aqui algum sismo induzido? E se tiver aqui uma explosão por conta aí, né, do processo de lavra, pode vir a causar um deslizamento? Então o pessoal já simula isso lá na mineração hoje. Agora, elevação do nível piezométrico da encosta. Vamos lá. Vamos simular o seguinte. Tá aqui, ó. É o item 4 ainda, né? Imagina que a gente tenha uma encosta e essa encosta está aqui embaixo com o nível d'água. Beleza? Ah lá, o Itamar já falou, fazemos acompanhamento microsísmico na barragem, aqui na barragem. Métodos geofísicos podem ajudar também a identificar infiltrações, com certeza, com certeza. Então estamos aqui com a nossa encosta e eu tenho um nível d'água aqui embaixo. Imagina o seguinte, esse talude, em função do material, em função das camadas que ele compõe, ele vai apresentar uma potencial superfície de ruptura aqui, ó. Né? Se eu entro com isso aqui tudo dentro de um software, por exemplo, ele vai me dar lá um chamado fator de segurança que não necessariamente precisa ser próximo de ruptura. Se eu quero fazer uma análise de estabilidade, eu vou verificar se aquele talude tem a possibilidade, né, tem condições físicas ali de romper ou não. Mas você vai ver que muitas vezes esse fator de segurança está lá na ordem de 1,30, 1,40, para mais ou para menos, depende de N fatores aqui. Mas o que acontece é, se tiver uma chuva que vai causar aí uma infiltração e uma elevação desse nível d'água, o nível d'água pode passar aqui, ó, para essa cota. Vou colocar aqui, ó, nível d'água 2. E o que está acontecendo nessa situação? Eu tenho uma massa mais pesada de solo. Opa! Por isso, qual que é a influência dessa elevação do nível piezométrico? A gente está tendo aqui um aumento de poropressão, pressão da água aí nos poros, está tendo um aumento do peso de toda essa massa e está tendo a redução da chamada tensão efetiva. O que é a tensão efetiva? Aquela tensão, né, devido ali ao imbricamento dos grãos que está relacionada com a resistência ao cisalhamento desse material. Então, com esse aumento de poropressão, esse aumento de peso dessa massa, né, o vulgo solo ficando mais encharcado, essa saturação do solo, nós temos a possibilidade de ruptura ou de um fator de segurança reduzir a ponto de alcançar aí a condição de ruptura. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou mostrar para você. Deixa eu limpar aqui essa telinha. Beleza. Vamos imaginar o seguinte. Além de se elevar o nível piezométrico em uma encosta, em um talude, e se fosse feito agora o contrário? Em vez da elevação, a gente tivesse a possibilidade de um rebaixamento rápido agora.
um rebaixamento rápido de um reservatório. Isso aqui é uma barragem, tem lá talude de montante, que é onde você tem contato com o reservatório, tem lá talude de jusante. Vamos imaginar que uma empresa tenha lá uma barragem e ela queira simular o rebaixamento desse reservatório para irrigação, para alguma finalidade, ou seja, até mesmo por uma urgência, e ela vai rebaixar aqui 10 metros de nível d'água dentro aí de 15 dias. Isso é muito ou é pouco? Vai depender de quê? Do tipo de solo aqui, ó, que está compondo esse maciço. O que acontece é, quanto mais impermeável, quanto mais de baixa permeabilidade for esse maciço, barragem nada mais é do que um aterro, né? Compactado. O que vai acontecer é, mais fino ele é, menor vai ser a velocidade de dissipação dessa água aqui dentro. Então funciona assim, a gente enche o reservatório, cheguei lá numa cota de projeto, uma cota de interesse. No nosso caso aqui, né, em relação à base, nós colocamos um sistema de coordenada aqui, ó, 0, 0. Em relação a essa base da fundação, o nível d'água está aqui na cota 28. Você vai verificar que essa água vai permear. Então aqui, ó, ela vai entrar. Essa aqui é uma linha piezométrica que está separando ali a região saturada da região não saturada, e essa água é captada aqui por um filtro, né, um sistema de drenagem. No caso, a gente tem aqui um filtro vertical e um filtro horizontal. Show de bola! E aí, o que vai acontecer? Acontece é que se a gente simula um rebaixamento dito rápido, eu preciso verificar se esse fator de segurança aqui, ó, 2,89 para essa situação, para esse talude aqui de jusante, não vai abaixar a ponto de atingir que valor para alcançar a ruptura. Fala aí, digita para nós aí, ó, qual que é o fator de segurança que vai representar a ruptura desses taludes. O que quer dizer fator de segurança igual a 1? Quer dizer que a sua resistência ao cisalhamento acabou de se igualar a quem? As tensões atuantes, as tensões mobilizadas ali ao longo de uma superfície. Clinge, está muito técnico. Explico. Vamos melhorar. Quer dizer que as solicitações dentro daquela barragem, dentro daquele talude, devido a quê? Devido à elevação do nível d'água, devido a uma sobrecarga, tá? Devido aí a alguma mudança na geometria, fez com que se desenvolvessem aumentos de tensão atuante, tá? Ao longo da potencial superfície de ruptura. Então, se esse aumento de tensão acaba levando a se igualar com a resistência do material, opa, é ruptura. Beleza? Se eu tenho fator de segurança acima de 1, eu estou falando em campo de estabilidade. Não quer dizer que você vai assinar um projeto que tem lá um fator de segurança de 1,1, 1,2. A gente tem norma para respeitar aí com fatores de segurança mínimos, seja para encosta, seja para barragem, seja para pilha de estéreo, para contenção e por aí vai. Agora vamos voltar para o nosso caso aqui do rebaixamento então. Vamos supor que eu, dentro de 15 dias, rebaixei esse reservatório para a cota ali de 18 metros. Olha para quanto que foi o fator de segurança aqui, ó. Ele saiu de 2,89 e veio para 1,82. O que isso quer dizer? Por que teve essa redução aí de quase 1, né? Quase uma unidade no fator de segurança? Você vai observar comigo a linha piezométrica aqui, ó, dentro da barragem. Antes ela estava aqui, era a operação da barragem, reservatório lindo, maravilhoso. De repente, a gente rebaixou isso aqui, ó. Olha só, o reservatório veio para essa cota aqui, ó, 18. Olha que bacana o formato da linha piezométrica, azul, dentro da barragem.
Ah lá, o César falou, ó, estado de equilíbrio limite, né? Esse fator de segurança mínimo de norma é fria. Vai trabalhar com fator de segurança abaixo de norma, né? Fria mesmo. E aí? Eu vou desenhar por cima dessa linha azul, ó, da linha piezométrica. Olha qual que é o formato da linha piezométrica aqui, ó. Depois de 15 dias, metade de um mês, a gente tem isso aqui, ó. A linha piezométrica está cá em cima e ela, ó, ela faz esse triângulo dentro da barragem. Não era para ser assim. Era para essa linha piezométrica, eu vou desenhar até de outra cor aqui, ó, para você entender o que não seria aí, né, um pepino para nós. Se essa linha piezométrica acompanhasse aqui o reservatório, nesse sentido assim, ó, até chegar no filtro, o que isso representaria? Isso aqui aconteceu proporcional, rebaixou no reservatório e rebaixou com a mesma velocidade dentro da barragem. A gente teria uma condição de equilíbrio em qualquer cota aqui, ó, cota do reservatório, na mesma cota dentro da barragem, de equilíbrio. Qual que é todo o problema do rebaixamento rápido? É que isso não acontece. Quando você está fazendo um rebaixamento e o seu maciço é de material fino, acontece esse retardo. Toda essa região aqui, ó, ela fica submetida ao chamado excesso de pó-de-pressão. É aí que está o problema. Esse excesso de pó-de-pressão vai fazer o que com a sua tensão efetiva no material? Ladeira abaixo. E a resistência ao cisalhamento vai junto. Caiu a resistência ao cisalhamento, caiu o seu fator de segurança. Beleza? Por isso que essa é uma obrigatoriedade de verificação para projetos aí de barragem. Seja barragem para finalidades agrícolas, industriais, ou seja, para mineração. Semana que vem, nossa primeira aula vai ser falar sobre os principais setores, onde isso aqui, ó, onde essas verificações de estabilidade para a barragem são extremamente importantes. E você vai ver como que isso é uma oportunidade de mercado. Você acha que é qualquer um, todo engenheiro, todo geólogo, que até trabalha com geotecnia, que sabe fazer verificações assim? Não é. E às vezes o cara pega lá todo um projeto de barragem. Já prestei consultoria, o cara fechou um projeto, fechou uma licitação, mas ele estava desesperado. Por quê? Porque não sabia fazer análise de estabilidade para barragem. Ele até sabia onde que ele conseguia buscar, fazer os ensaios, mas na hora de rodar a análise, o que acontecia? Ixi, vou ter que terceirizar. Aí entra em contato com a gente aqui, né? Seja para consultoria ou seja para fazer análise, perguntando, ó, você faz a análise? Estou com todos os materiais, estou com a geometria, estou com o meu desenho prontinho lá do AutoCAD, mas eu não sei nem por onde passa. Se você já sabe fazer isso aqui, você para de terceirizar serviço ou você passa a pegar esses serviços que vão ser terceirizados por terceiros. Beleza?